Eu também sou muito dessa filosofia, assim. Eu tenho muitos ativos, mas eu tenho algumas regras muito claras, assim. Eu não vendo empresa quando sobe, então não tem essa parada, subiu, esticou, saiu do potencial que eu deveria, Nem eu que vou esteja vender. estimada 25 mil vezes os lucros. Cara, Tipo o Banco Inter. Não, é muito. Eu ainda não vendi, por exemplo. Já estava esticado há muito tempo, né? Eu não tenho. Não, e pode continuar esticado durante mais tempo, a gente não sabe, né? Eu nunca faço esse tipo de venda porque eu tenho medo da famosa dor de corno. Daí eu vendo a empresa agora. E assim, se você pegar e vender uma empresa na hora que ela estica os múltiplos, você nunca teria feito parte de nenhuma das empresas que mais cresceram. Então acho que vender prematuramente é tão errado quanto comprar uma ação ruim. Na minha opinião, eu perco o dinheiro do mesmo jeito. Então eu tento não vender, a não ser que realmente a empresa tenha uma degradação dos fundamentos que já estavam quando eu comecei a investir nela. Então, por exemplo, uma empresa que dava lucro começou a dar prejuízo. Nesse caso, eu cogito começar a vender a empresa. E não desfaço da posição de uma vez também. E eu divido minha carteira muito parecido com o que o Fábio falou. Então, eu tenho tanto empresas historicamente muito antigas, 120 anos a empresa, 130 anos. Essa é uma coisa muito importante para mim. E eu só invisto em empresas que têm um grande braço de pesquisa e desenvolvimento. E lá atrás, cara, eu vou olhar lá a Klabin, sei lá, cara, 90 anos atrás a Klabin começa a produzir algum produto que não era produzido naquela época. Então, eu olho muito para a história da empresa e eu tento imaginar que ela tende a repetir isso, né? A empresa que já fez isso várias vezes e que costuma ter um grande histórico de pesquisa e desenvolvimento, ela tem um percentual maior da minha carteira do que as que não tem. Cara, eu queria fazer uma indicação aqui de um sistema grátis que a gente lá na Inside bancou um programador para fazer um sistema de rebalanceamento automático, que ele te fala o que você está sobreposicionado e o que você deve principalmente comprar. A gente sempre acredita que a pessoa tem que rebalancear a carteira principalmente via aportes, e é grátis, chama carteiraholder.com.br. Ajuda muito na hora de você tomar a decisão, porque ela, a partir das porcentagens que você coloca como ideal, ela vê como está a sua carteira e o que você deve fazer, quais devem ser os aportes que você deve priorizar no futuro. Então, fazendo um jabá grátis que não faz sentido nenhum. Beleza, depois, Kaique, dá uma cortada, porque provavelmente ele quer capturar o e-mail das pessoas. Nossa, Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, sobre essa questão, você falou que faz o rebalanceamento, por exemplo, se algo subiu, ficou com muito peso na sua carteira, você vende. Pra voltar, né? Isso, pra voltar. Uhum. O Fábio falou, por exemplo, que ele gosta de ter uma carteira muito diversificada, o Raul também falou de fundo imobiliário, que também faz parte dessa diversificação. E aqui o nosso tema hoje é sobre renda variável, assim. E o que mais vocês têm na carteira? Como é que você faz para diversificar? Por exemplo, quando você falou essa questão de vender alguma coisa que subiu muito para rebalancear, eu pensei imediatamente na minha posição em Bitcoin. Ano passado, durante, se não me engano, no mês de maio, durante 24 dias seguidos, eu comprei entre 0,5 e 1,5 Bitcoin. E se eu não tivesse vendido nada, minha carteira hoje seria 95% Bitcoin. Porque o negócio subiu pra caramba e o restante ficou mais ou menos parado de lado. Mas não fica saudável, né, Bruno? Eu fui obrigado a vender. Só que lógico que sendo obrigado a vender, eu teria um resultado menor do que eu tive ao longo do tempo. Mas eu só sei que esse resultado aconteceu agora, né? Lá atrás poderia não ter acontecido. Dentro disso, né, de rebalanceamento, de venda, quais critérios vocês usam? Porque tem muita gente que coloca lá simplesmente... É difícil colocar uma fórmula que funcione pra todos, mas vende aquilo que subiu muito pra você comprar daquilo que caiu. Só que às vezes isso pode ser equivalente a pegar um jardim, cortar suas rosas para regar as ervas daninhas, né? Eu acho que é exatamente isso. Vai então, pegar. Como não fazer isso? Qual é a fórmula de vocês? Você simplesmente não faz, você deixa. Cara, eu não faço. Você bota um dinheiro seleção natural. Mas toda vez que a gente pega todo mundo que faz esse tipo de rebalanceamento vendendo sempre o que está subindo, né? Você vai olhar historicamente, cara, você vai perder, porque não tem como. Se você montou uma carteira muito bem desenhada ali, com boas empresas e tudo, a tendência é que no longo prazo essas empresas se tornem cada vez melhores. Agora, por exemplo, Bitcoin. Eu vendo? Bitcoin não é uma empresa. Aquilo não é um ativo. Eu vendo ouro. Só varia, mas não tem nada a ver. Não gera fluxo de caixa. Você tem o dólar tá mais alto, eu tô no momento que eu posso aproveitar a oportunidade real, eu vendo. Isso não é uma empresa. Agora, quando você olha para uma empresa, você tem Bitcoin na rua? Tem pra caramba e acabou acontecendo isso comigo, né? Por exemplo, na carteira do canal, que é uma carteira pública que eu tenho, cara, tá 60% Bitcoin. Mas assim, eu não estou pensando em vender ainda porque eu não acho que chegou no ponto que eu teria esse problema. Aquilo não representa o todo da minha carteira, né? Então assim... a sua carteira não é seu patrimônio, Mas né? Vamos supor que aquela carteira que você tem lá, que é 60% Bitcoin, que você a minha pessoal tá pior que aquilo. Eu não vendi. Mas é muita concentração, você concorda? Se a sua carteira fosse todo o seu patrimônio. Mas é muito dinheiro também, né? Então, assim, se você partir do ponto que a outra metade do patrimônio, se sobrar só ela, pra mim também tá bom, já era assim antes. Mas o Bruno tá falando isso, mas ele também não conseguiu vender tudo do Bitcoin que ele gostaria. Mas eu ganhei mais dinheiro. Eu fiz ao contrário, eu comprei Entendi. de outras coisas. Eu né? ia até Mas talvez fosse mais inteligente ter comprado mais Bitcoin. Bitcoin hoje. Um pouco de Bitcoin eu vendi. Um pouco de Bitcoin eu vendi agora nessa também. última alta. Então, assim, um pouco. Mas assim, cara, se eu falar que eu consegui diminuir minha exposição, eu tô sendo um ridículo. Eu não consegui. Até porque, cara, pra diminuir isso, eu ia ter que pagar uma bica de imposto e um monte de coisa. E eu não acredito mais no real do que no Bitcoin. Eu tenho esse problema. Eu não acredito. Tem sabe? isso. Eu não quero esse dinheiro em reais. Eu prefiro ele em Bitcoin.